Olá, pessoal, bom dia. Obrigada, Naná, pelo convite, aí, toda a equipe de AdSales. É um prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês. E acho que para abrir essa discussão de hoje, aí, com um tema tão intrigante, né, misterioso, qual a gente tem vários tópicos aí, com a presença do Tony Harris, a presença do Miguel, aqui que vai trazer elementos bastante interessantes, mas acho que o meu papel aqui passar um pouco para vocês o que é esse canal, né? O que é o ID, qual é a proposta dele, e contar um pouquinho a história desse canal, que hoje é um tremendo sucesso aí em vários mercados, não só nos Estados Unidos, e que chegou também com força total aqui no Brasil. Então, para contar um pouco para vocês a história, o ID ele é um canal que ele nasceu há 10 anos, primeiro nos Estados Unidos, e ele foi lançado como o único canal dedicado ao gênero suspense e investigação. E continua sendo até hoje, é o único e a maior referência hoje de canal nesse tipo de gênero. O que difere o ID em relação aos canais roteirizados que abordam suspense e investigação é que todas as histórias do ID são 100% casos reais, embora muitas vezes pareçam até inacreditáveis. Incríveis, mas, de fato, todos os fatos, todas as histórias que são contadas no ID são fatos verídicos, são fatos que aconteceram, e, obviamente, que o fato de ser verdadeiro acaba, sem dúvida, tornando esse conteúdo ainda mais relevante para a audiência e despertando um interesse ainda maior, né? Com isso, o ID ele acabou aí ganhando vários mercados. Hoje é um canal que ele está presente em 19 países. E para dar uma ordem de grandeza, só no primeiro trimestre desse ano, de 2018, o ID já foi visto por mais de 250 milhões de pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia do quão forte hoje esse canal se tornou, aí, não só no mercado americano, mas em todo o mundo. Um fato que é bastante interessante e que as pessoas... Eu ouço até muitas perguntas em relação a isso, é que 70% da audiência do ID é composta por mulheres, ou seja, o ID ele é um canal de mulheres, ele é um canal para mulheres, embora ele seja um canal inclusivo. Ele tem aí um público masculino que também gosta e assiste o canal, mas, predominantemente, ele é um canal voltado para as mulheres, né? E aí, às vezes, sempre surge essa pergunta, que é bastante comum. Mas um canal de crime atrai as mulheres, né? Mas as mulheres gostam tanto de crime assim? As mentes femininas são assim tão perversas, né? E, na verdade, não é. E esse é um ponto muito interessante do ID, né? O ID ele não é um canal de histórias de horror, ele não é um canal sangrento, ele não é um canal científico, ele não é um canal que, enfim, voltado para a carnificina, né? Para questões aí que, às vezes, quando a pessoa não conhece ou não está familiarizada com o canal, pode... a primeira impressão é de que ele seja um canal voltado para esse aspecto. Pelo contrário, embora ele aborde casos reais de crime, o foco do canal ele está em contar histórias envolventes, ele é intrigante, ele é misterioso. O ID ele é, de certa forma, até sedutor, e ele tem um humor sarcástico, e ele conta todas essas histórias de uma certa forma, até com uma leveza narrativa, para exatamente de encontro com o público feminino, que é esse público, como que a gente vê essas mulheres que assistem o ID, né? Essa mulher que está sentadinha ali na ponta do sofá e não consegue desgrudar os olhos, porque ela tem interesse em tudo. Misteriosamente, a tela se apagou. Essa mulher ela tem interesse o que está por trás de toda essa trama, né? Como é que aquilo começou, para onde levou, quais eram os sinais que poderia estarem sendo demonstrados de alguma coisa que aconteceria de forma tão inesperada, e que até é um assunto que acho que é esse que a gente vai discorrer aí com muito mais elementos que os outros convidados também vão trazer aí para que a gente possa discutir. Mas a gente vê, por exemplo, que por conta disso, hoje o ID nos Estados Unidos é um canal
que está em primeiro lugar entre o público feminino. E é interessante ver que ele tem uma audiência superior a vários outros canais tidos como canais femininos, que são os canais mais convencionais. Com, logicamente, esse potencial aí de audiência, hoje o Investigação Discovery se tornou aí a menina dos olhos da Discovery nos Estados Unidos, e com isso, logicamente que vem acarretando e vem significando muito mais investimentos para o canal. Então, quando a gente olha o ID nos últimos anos, a gente percebe o quanto esse canal ganhou em termos de qualidade de produção. E a partir do momento que ele se posiciona como líder em suspense e investigação, competindo até com os canais que são canais scripted, roteirizados, ele passa a contar essas narrativas com muito mais qualidade de roteirização, de captação, ficando nada a dever aí aos canais convencionais de entretenimento. Até para a gente poder ilustrar, eu vou mostrar para vocês uma das séries de bastante audiência do ID, que é a Crime to Remember. E vocês podem ver, por exemplo, a qualidade da série realmente é impressionante. Inclusive, essa série em particular, ela tem toda uma reconstituição de época, então aqui a gente pode perceber aí um alto nível de qualidade. Is on for me, dear? Absolutely. Thank you. Anytime you're feeling lonely, anytime you're feeling blue, anytime you feel downhearted, that will prove your love for me is true. Can you walk me through this again? They're not here, they're not anywhere. Bom, e aí, naturalmente, o que vem acontecendo, né? A força da marca ID hoje, ela é tão grande fora do Brasil, depois eu vou chegar no Brasil também, que acaba também atraindo aí, muitas possibilidades, parcerias, talentos, enfim. E o que aconteceu é que o ID aí nos Estados Unidos atraiu um casting de primeiríssima, são jornalistas que hoje fazem parte das séries do ID, que tem uma enorme credibilidade, que todos nós vamos ter o prazer hoje de dividir um pouquinho o nosso tempo com um deles, que é o Tony Harris, que veio aqui para o Brasil para participar desse encontro conosco. O Tony, por exemplo, que foi âncora da CNN, Al Jazeera, premiadíssimo jornalista na linha de investigação, vencedor de Emmy. E o que trouxe algo também bastante interessante para o canal, ao passo que, além do entretenimento, que é a proposta a proposta primária, vamos dizer assim, do ID, com esse casting de jornalistas, trouxe também uma grande referência do ID na apuração também de fatos novos, né? Porque através de entrevistas exclusivas, através de acesso à documentação, algumas séries do ID, elas trouxeram vários fatos relevantes de histórias aí que já tinham sido contadas e que passou a contar com novos elementos, e a audiência do ID ter acesso a mais elementos aí de investigação que não tinham anteriormente. Isso também ocorre nas parcerias, né? O ID hoje nos Estados Unidos ele tem feito grandes parcerias também com veículos de credibilidade, como, por exemplo, a gente tem a Vanity Fair e a People, que se associaram ao ID para tornar também o conteúdo dessas revistas que se dedicam a ter
também matérias aí que abordam alguns fatos, especialmente que se tornaram célebres, trazer isso para um conteúdo de série e que hoje podem ser assistidos também no ID. Né? Quando a gente vai aí para a área literária, por exemplo, James Patterson, que hoje é um super best-seller, que vende rios de livros de crimes aí nos Estados Unidos. Hoje o James, por exemplo, também faz parte aí do ID, não só ajudando na curadoria do conteúdo, como também como roteirista de novas séries, inclusive uma que a gente está estreando também esse ano, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O ID também virou tão popular nos Estados Unidos que ele passou a ser atingir também outras plataformas e não só a nossa plataforma linear, né? E um fato bem interessante é que há 2 anos atrás, em 2016, a Discovery resolveu montar uma conferência para dar uma possibilidade para os superfãs do ID tivessem um encontro aí numa conferência em Nova York, onde eles pudessem ter contato com os talentos, com os roteiristas, os diretores, outras pessoas que assistem o canal também, para poder discutir os temas e também assistir a algumas premieres do conteúdo que estava para ser lançado. E aí também aconteceu um fenômeno que, assim que abriram os ingressos, todos foram assim imediatamente, em questão de horas, esgotado, que encorajou a Discovery a fazer novas edições. Inclusive, esse ano a gente vai estar aí na 3ª edição. Um fato interessante que a gente também vai discutir um pouquinho mais à frente aí no painel é que a gente percebe o quanto o ID ele consegue atrair um público extremamente leal. As pessoas que gostam do ID, elas não gostam do ID, elas amam o ID. É o que a gente chama de superfãs. Né? A pessoa não assiste o canal por assistir, ou ela gosta, quando ela gosta muito. Né? Então, participa desses eventos, discute nas redes sociais, montam grupos de WhatsApp nas redes sociais, com os links colocam os links no Facebook, montando grupos também e redirecionando para o WhatsApp para criar grupos de discussão. Então, a gente vê o quanto realmente acaba esse tipo de conteúdo movimentando as pessoas e atraindo. E o que acontece no Brasil? No Brasil não é muito diferente desse fenômeno que tem acontecido nos Estados Unidos. A gente vê que o canal também foi lançado em 2012 e nos últimos anos aí atingiu mais de 230% de crescimento, especialmente nos últimos anos, e continua numa curva crescente. O que isso significa? Significa que o ID hoje está sendo visto... Hello, a tela. O ID está sendo assistido por 20 milhões de pessoas por ano. É um número bastante grande. Ele significa mais ou menos que hoje esse canal tem sido assistido por quase 7 milhões de pessoas por mês. Da mesma forma, no mercado americano, a cada 3 pessoas que assistem o ID, 2 pessoas são mulheres, ou seja, ele também é eminentemente feminino. E uma coisa bastante interessante em relação ao tempo de permanência do ID, né? Pela própria natureza do conteúdo, que tem essa natureza de proporcionar uma experiência única e de suspense, que praticamente a pessoa não consegue desgrudar muito da tela, porque ela quer entender aquela história do começo até o fim. O ID consegue ter um ATS formidável aí para quem está familiarizado com o ATS de um canal de TV por assinatura, que é manter a permanência da audiência por mais de 1 hora. Ele tem 1 hora e 17 minutos de tempo de permanência, o que torna hoje o canal como sendo o 3º canal de maior ATS de toda a Pay TV. Muito à frente, inclusive, dos canais de séries e filmes. Tá? Quando a gente fala em 3º lugar, na verdade, as posições anteriores, são primeiro e 2º lugar, são ocupados por canais infantis, né, onde normalmente se tem uma permanência também muito grande. Com isso, o ID, nos últimos anos, aí subiu 20 posições no ranking da TV por assinatura no Brasil. E hoje é interessante ver como ele se posiciona à frente aí de canais também com uma audiência bastante consolidada, inclusive do GNT, do Telecine, enfim, Sony e outros canais. O que
volto a dizer, acho que chama muita atenção do ID o fato de ele não ser um canal, digamos assim, óbvio, no quesito de atingir esse target feminino, né? Porque normalmente a gente tem os canais aí de estilo de vida, inclusive a Discovery tem os próprios canais de lifestyle, como o Home and Health, TLC, que são canais muito voltados para o público feminino, a partir do momento que eles englobam vários elementos e vários gêneros de programação que já são conhecidas e tidas como eminentemente femininas, né? Abordam temas como decoração, como moda. Agora também a gente tem abordado bastante e tem inserido muito empreendedorismo para que também essa mulher seja representada hoje dentro do seu universo de trabalho, do mundo corporativo. Mas o ID, diferentemente de todos esses canais, ele se destaca exatamente por não ser óbvio, né? Então, ele requer uma leitura muito mais introspectiva da mulher. Eu acho que eu mesmo, como mulher, eu acho que quanto mais eu tento entender o ID, procuro entender, eu estou entendendo um pouco mais de mim mesma, né? Quanto mais a gente busca elementos, o porquê que as mulheres são tão atraídas por esse tipo de conteúdo, a gente passa a entender um pouco mais a mente feminina, e acho que essa é uma proposta. Tem uma questão que é bastante interessante, que a gente observa nos focus group, enfim, vários que a gente vai também discutir um pouquinho mais adiante, mas, por exemplo, é muito da natureza da mulher buscar um pouco mais o senso de justiça quando está à frente de algum acontecimento que gera prejuízo para o outro, né? Como, por exemplo, um crime. Então, a mulher exige muito mais um esclarecimento, exige muito mais consequência e requer muito mais, espera muito mais punição. Então, todo o conteúdo que, de alguma forma, traz esse senso de justiça, simbolicamente ele se torna muito importante para esse público, né? Então, eu acho que é nesse clima aí de investigação que a gente também quer discutir aqui, trazer à luz da discussão um pouquinho mais de elementos para poder justamente entender por que o ID é um fenômeno. Então, eu vou terminar com um videozinho para falar um pouquinho mais do canal e depois seguiremos. No secret that's held for more than a couple of hours. For crime. And all they've done is create more victims. Vocês viram que, ao final, a verdade aparece. Esse é exatamente o que a gente vai falar. Obrigada, gente. Continuo com vocês.